causam mais danos ao cérebro do que cocaína e heroína. Por que foi feita essas pesquisas? Exatamente porque as pessoas estão tomando sem discriminação, não saiu, esses remédios. E as pessoas acham que é mais fácil tomar um remédio para dormir, para fugir do problema. Porque o que é insônia? O que é ansiedade? Insônia é quando você traz para a cama aquelas questões que você não resolveu ou que você não vai resolver amanhã, aí você traz elas para a cama. O que é ansiedade? É você trazer o futuro para o presente. Você não dá conta de viver as questões, você fica antecipando. E ansiedade é o medo da morte. E insônia é você levar para a cama todas essas questões. E as pessoas estão tomando de forma abusiva, indo a qualquer médico pedindo receita. E eu postei também uma pesquisa que foi feita de um psiquiatra da neurociência, da pós de neurociência que eu estou fazendo pela PUC, que é o psiquiatra Gentili, que também está no Facebook. O nome do Facebook do meu marido é José Alves Teixeira. E com isso, tem a minha fotinho lá, porque eu uso o Facebook dele, mas eu boto os artigos científicos, eu boto as questões dos cursos que nós ministramos. Eu gostaria que cada um de vocês lesse. E eu postei a questão também da maconha, quando usada de 13 a 19 anos, ela faz com que as pessoas depois, mais na fase adulta, tenham surtos esquizofrênicos. Surto esquizofrênico é quando o cérebro se divide em dois. Esquizofrenia é o cérebro, ao pé da letra, é o cérebro dividido em dois, aí você vai ter delírios e alucinações, e é uma psicose. Então, o uso para adolescentes de 13 a 19, 20 anos gera esses surtos esquizofrênicos. E qual é a base científica que foi usada à luz da neurociência para explicar que a maconha gera esses surtos esquizofrênicos quando usado nessa fase da adolescência, a primeira e a segunda adolescência? É porque o neocórtex do indivíduo não se formou ainda. O neocórtex do indivíduo, o sistema total do cérebro, o cérebro evoluído, o neocórtex, o sistema pré-frontal, ele só conclui com 21 anos. Então, quando você coloca algo que é um psicoativo no seu cérebro, faz com que ele desenvolva várias patologias. E hoje a gente está fazendo a gente não, né? Não sou a gente. Algumas pessoas que usam a maconha acham que a maconha, por ser planta, e a maconha porque às vezes é usada de forma medicinal. Um dia eu falei o general Heleno, eu errei. O Vilas Boas, que tem essa doença degenerativa, ele usa essa maconha, a cannabis medicinal do CDB, que ele compra até nos Estados Unidos, para esclerose múltipla, para mal de Parkinson. Mas não é porque a maconha é usada como medicação para algumas doenças que não tem nenhum tipo de remédio que ajude, que ela, quando usada de forma recreativa, ela é boa. A maconha não é boa nunca. A maconha é uma planta, mas ninguém come capim. As explicações do pessoal Pode Crer, do Fernando Henrique, esse sociólogo que faz apologia à maconha, esses cantores, você já viu, vamos parar para analisar, você já viu algum usuário de maconha que é maconheiro ser uma pessoa que tem capacidade de se desenvolver na vida? Eu tenho vários pacientes que estão querendo se libertar da maconha, porque eles têm o uso da droga é porque houve um buraco emocional na constituição do ser humano, ali nessa fase da adolescência, na primeira e na segunda adolescência, o ser humano não teve a função paterna e a função materna bem estabelecida. A base do que eu estou falando é o Winnicott, a teoria da psicanálise do Winnicott, é ele que explica isso. E automaticamente aquele vazio existencial você quer preencher com uma coisa para tirar você de enfrentar o problema. Hoje as pessoas estão tendo muita dificuldade de enfrentar os problemas, porque enfrentar o problema você tem que ter desenvolvido a capacidade de maturidade. E nem todo mundo tem essa capacidade de maturidade. Então, essa segunda pós que eu estou fazendo, eu estou aprendendo. Eu tive uma matéria com
com um psiquiatra americano que ele falou da neurociência da corrupção. Exatamente o que está acontecendo no Brasil. Eu vou ter uma aula agora que eu vou fazer hoje à tarde com a Suzana Herculano, aquela que falou, que contrapôs o Robert Lent, quando ela falou que a gente tem 86 bilhões de neurônios e não 100 milhões de neurônios, quando ele tinha feito um livro. E ela comprovou pela neurociência. A Suzana Herculano, se vocês quiserem conhecer quem é ela, bota no Google e bota Suzana Herculano, quadros do Fantástico Neurológica, que ela teve há uns 10 anos atrás, quadros no Fantástico de neurologia, mas aí botou o nome neurologia, mas na verdade é neurociência. Ela tem vários livros, e um dos livros que ela tem é Porque Bocejamos, porque na hora que o outro boceja, a gente boceja. A base disso é do italiano que falou do neurônio espelho. Ano que vem eu vou lançar no final do ano a formação no Instituto Cássia Rodrigues, que chama Formação em Neurociência. Ano que vem é 2020, lá para o final do ano, lá para outubro do final do ano. Então não adianta perguntar agora, que é só no final do ano. Não tem formação em neurociência no Instituto Cássia Rodrigues, porque eu estou concluindo as que já tem, e eu só vou abrir uma nova formação ano que vem, no final do ano. Então, nós precisamos aprender essas coisas. Se vocês não aprenderem essas coisas, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar refém. Eu sempre paro aqui, ó, numa farmácia. Aqui na frente é uma farmácia. Nós vamos ficar refém dos remédios para a gente dormir. Por que quando você tem crise de sono, crise de ansiedade que te gera ter insônia, por que você, ao invés de tomar um remédio para esquecer o que você está vivendo, porque você fica pensando, a insônia é exatamente isso. Porque quanto mais velha a gente fica, mais a gente tem insônia, porque os problemas parecem que voltam mais. Então, por que ao invés de você ir direto para o remédio, por que você não procura fazer análise? Por que você não procura fazer uma psicoterapia? Por que você não vem fazer a formação em psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues? Porque é uma oportunidade de você simplesmente entrar em contato com você. Eu fiz um vídeo ontem falando os objetivos que são do canal de YouTube, que quando eu criei, e quais são os objetivos. Eu não aguento, gente, de verdade. Uma coisa que me impressiona, igual eu botei aqui também no Instagram, aqui eu botei um post quando o Bolsonaro foi acusado lá, ele estava no Oriente Médio fazendo esses contratos para trazer emprego, porque quem vai gerar emprego no Brasil são os empresários. O Estado não vai mais gerar emprego, o Estado o Estado tem que ser enxuto, o Estado está super abusivo de emprego de funcionário público. O Estado não tem mais dinheiro. O Estado no sentido de Brasil, o Estado brasileiro, o país brasileiro. Estado, quando a gente fala para economia, para política, a gente não está falando de Estado do Espírito Santo, a gente está falando o Estado no sentido, o Estado que gera empregos. Então, ele foi captar empresários para trazer para cá, e aquela patifaria da Rede Globo simplesmente fez aquilo. Estão tentando botar Bolsonaro como o culpado da morte de Marielle. Quem era Marielle na fila do pão antes dela morrer? Ela se tornou famosa depois que morreu. Ela era uma vereadora pequena do estado do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, e tinha lá as características dela, envolvida ela era muito feminista, sabe? Ela queria a aprovação do aborto. Então, assim, o que Bolsonaro tem a ver com isso? Aí por que você está misturando política com a nossa vida? Porque as pessoas estão totalmente desequilibradas emocionalmente. As pessoas não conseguem ver o benefício do que está acontecendo. Por favor, vai lá e assiste a última entrevista da Leda Nagli com o jornalista e escritor Guilherme Fiuza. Vocês vão ter uma aula de história para vocês entenderem por que vocês ficam simplesmente com essa bobagem. Gente, se você não gosta do meu canal, você tem que sair, pega seu banquinho e saia de fininho. Que necessidade é essa que as pessoas têm de mostrar um comentário para eu ver? Eu vou continuar pensando o que eu penso. E se você acha que Bolsonaro é fascista, machista, misógino e taxista, porque no final ele é até taxista, ele é todos os istas, beleza, faz o seu movimento, mas por que a ansiedade de querer provar para mim que eu, como psicóloga, não posso falar bem
desse governo que é conservador. Esse governo está trazendo equilíbrio para dentro de casa, está trazendo emprego para dentro de casa, ele está produzindo uma forma de gerir os empresários para que eles gerem empregos. A gente tem que deixar de sair desse papel da ignorância, dessa burrice psíquica. Volta nos vídeos meus e vê o que é burrice psíquica. Burrice psíquica é o antagonismo da inteligência emocional. Burrice emocional. Nós temos que ser pessoas mais inteligentes. Gente, eu fico cansada com a burrice das pessoas que não entendem. Hoje eu falei, Lorenzo, vamos comprar a sua sala porque a taxa Selic caiu. Meu filho tem 29 anos e é advogado. E é o Lolô do iPhone, que vende iPhone. Vamos comprar a sua sala? Tá na hora de você fazer o financiamento. Ele falou, exatamente, mãe. A taxa Selic caiu, tá na hora, eu vou fazer o financiamento. Tem 20 anos que ela não tá nesse patamar de juros. O cara entende, o cara, antes de eu decidir por Bolsonaro, um dia eu virei e falei, Lorenzo, quem você vai votar? Bolsonaro. Lá para agosto do ano passado. Falei, por que Bolsonaro? Ele falou, não tem opção. E aí, eu só decidi pelo Bolsonaro depois que eu fiz a pesquisa no dia 6 de setembro, quando ele levou a facada. Porque eu sou investigativa, eu sou cientista, eu gosto de investigar, eu gosto de saber por que eu estou voltando. Tanto que eu tinha feito uma investigação na vida do Amoedo, desse cara que tinha o patrimônio dele, eu achava que ele não ia roubar, ele falava que não ia querer o dinheiro público, mas ele era mais um modelo do Dória, sabe? E eu vou hoje de novo falar para vocês, quando o Dória se elegeu, eu imaginei que ele seria uma opção legal para São Paulo, que ele vinha com as belas palavras. E as pessoas hoje em dia estão vivendo esse discurso raso. Eu escutei hoje cedo uma entrevista da Joyce com uma moça loura da Globo. A Joyce está se perdendo. Aí eu escutei também a Carla Zambelli ontem à noite, depois que eu voltei dos meus atendimentos, eu escutei a Carla Zambelli numa lata de Antônia Fontinelli. Aí você vê que jogada que tinha por trás, tanto a Joyce quanto Frota, não sei o primeiro nome dele, essas pessoas que estão indo contra o que está acontecendo para o Brasil, porque nós estamos trabalhando coletivo, nós não podemos trabalhar mais o individual. Por que eles não fizeram nenhuma divulgação, quanto o Marcos Valério falou, que o Lula é o mandante do crime do Celso Daniel? Por isso que as pessoas têm que ir para a farmácia, por isso que o pessoal pode crer, o pessoal que usa maconha, que são os pode crês, eles estão tentando influenciar a gente que está aqui e nós acabamos sendo massa de manobra. Não deixa a sua mente ficar refém de remédio, não deixa a sua mente ficar refém de maconha, não deixa a sua mente ficar refém de cocaína, heroína e crack. Pensa, isso são drogas, algumas sintéticas que são de farmácia, algumas drogas, porque em farmácia vende droga lícita. Não deixa ficar refém de álcool. São drogas. O que potencializa a ser ou não, fazer ou não mal, é a quantidade. Então se usar pouquinha maconha, vai dar certo. Aí eu fico na onda, eu vou ver o mundo todo lindo, cheio de detalhes, que a maconha, ela é inibitória. A cocaína, o crack é excitatória. Então, a heroína também é excitatória. Gente, quem foi para Woodstock nos anos 70, deu em quê? Começa a analisar. Eu, quando eu tinha 15 anos, 15, 16, era vizinho de uma casa minha, o pessoal pode crer. E eu gostava muito de andar com eles, que eles eram irreverentes, mas eu via que ninguém gostava de estudar nem trabalhar. Aí eu fazia a faculdade, chegava da faculdade e saía com eles. Todos eles já morreram, gente, da minha idade, porque eu tinha 15, 16, eles também tinham 16, 17. Não namorei ninguém, mas eles eram motoqueiros, eles eram irreverentes. E como eu sou irreverente, mas eu sou irreverente na pura transparência da vida. Eu nunca botei um cigarro na minha boca, porque meu pai era fumante, eu odiava o cheiro de cigarro. Eu odeio o álcool. Eu nunca usei nenhum tipo de droga ilícita. E remédio, gente, eu só uso remédio quando o médico fala. Igual quando eu tive um carcinoma no seio, in situ 1, eu tive que tomar tamoxifeno 5 anos. Mas o médico falou pra mim, não leia a receita. Porque se você ler a receita do jeito que você é, você desiste. Às vezes eu amanheço, uma vez no mês, eu tenho aquela dor de cabeça quando eu saio de um grupo de terapia, que eu só consigo dormir umas 3 horas da manhã, que o grupo de terapia é muito intenso, eu tenho que usar muito a minha mente, e usando muita mente você cansa, e no outro dia de manhã eu tenho que acordar 8 horas para dar aula, eu acordo com a cabeça pesada, eu vou lá, corto 1/4 do remédio, eu tomo 1/4 para parar um pouco aquela coisa que fica latejando, que eu vejo que é das questões ainda que eu não elaborei da terapia, de tudo que eu vi. Então por que vocês não têm esse pensamento
pensamento. Mas para ter esse pensamento dessa maturidade psíquica que eu tenho, você tem que fazer análise, você tem que passar por um processo de psicoterapia, você tem que olhar para você tem que enxergar, igual quando eu vejo, que eu acordo com dor de cabeça, eu vejo claramente, Cássia, ontem à noite você ficou engatada em alguma pessoa da terapia que você não conseguiu fazer ela melhorar, você não conseguiu dar resposta para ela se ver, e aquilo vai gerando um pouco de ansiedade, mas eu deito e durmo. Uma coisa que eu faço é dormir, eu gosto bem de dormir. Por que vocês não têm esse pensamento? Por que eu sou freudiana? Porque eu sou expositiva. O Freud, a obra dele toda, o objeto de estudo era ele. Eu sou o meu objeto de estudo. Só que como eu estou vivendo 2019, algumas pessoas falam, ela só fala dela. Vai ler a obra de Freud, ô bando de anta, que fala que eu só falo de mim. Vai ler a obra de Freud. Aí você vai ver que Freud, ele começa a interpretação de sonhos com sonhos dele. Eu sou freudiana porque eu sou o primeiro objeto de estudo meu. A hipnose não é eficiente, porque a hipnose vai até o consciente. A hipnose é bom se você tem um medo de dentista. Hipnose, Freud abandonou. Eu estava atendendo uma moça ontem que ela falou, eu ganhei um curso de hipnoterapia. Eu falei, vai lá e se engana. Vai lá, ela quer tratar transtorno de ansiedade generalizada. A hipnose não combina com a psicanálise, que a hipnose é rasa. A terapia comportamental cognitiva, ela muda a crença, mas ela não muda a raiz. Nós temos que aprender a ser inteligentes, nós temos que aprender a ser estudiosos, nós temos que aprender a estudar. No Brasil, as pessoas têm preguiça de estudar. No Brasil, ter 3 cursos superiores, como eu tenho 2, que são pelo MEC e um é livre, que teologia é livre. É a coisa mais rara que tem. Uma pessoa com 59 anos está fazendo uma pós-graduação e doutorado, é outra coisa rara. O brasileiro não gosta de estudar. Por isso que eu gosto demais desse ministro da Educação, Abraham. Eu gosto demais, ele é irreverente, ele é maravilhoso, ele força as pessoas. Tô chegando, Lívia, tô chegando. Tô acabando aqui, mas tô chegando. Então a gente tem que ter essa capacidade de mudar a nossa vida. Simplesmente, se a gente não mudar a nossa vida, a gente não vai dar em nada. Vê bem, eu tenho um compromisso 10h15, tô aqui acabando live, sabe por quê? Eu tenho um desejo que vocês mudem, não usem maconha. Maconha faz com que você tenha surtos esquizofrênicos. Eu vou fazer um vídeo lá no canal, eu vou fazer um vídeo explicando bem o que eu tô aprendendo nessa aula de neurociência e a maconha. E vocês têm que parar de tomar remédio. Clonazepam, o Rivotril vicia. O clonazepam e o Rivotril vicia. Esses remédios de dormir, eles são mais de ansiedade, eles são mais perigosos quando usados de forma indiscriminada do que algumas drogas. Então acorda para a vida e muda a sua vida, tá bom? Tem as aulas online até amanhã. Até sexta-feira você pode dividir em 4 vezes no PagSeguro. Você vai mandar um WhatsApp 2799-505-1960, 2799-505-1960, e a Kênia Adriele vai mandar para você o link para você dividir em 4 vezes até sexta-feira, até dia 8. Hoje é 5, é 8. Pode dividir em 4 vezes lá, e cada aula tá saindo por R$ 199,99. Se você pagar uma aula só é 350. Não adianta nem mandar perguntar. Uma aula só é 350. 4 aulas, cada aula 199, tá? Porque às vezes as pessoas tá escrita e a pessoa manda perguntar achando que a pergunta dela vai fazer com que Kênia diminua. Aqui a massa é bruta, tá? Se é 799, é 799 as 4 aulas. Quer fazer uma? 350. Fluoxetina é o genérico do Prozac, é um estimulante de felicidade, que foi lançado nos anos 90 para enganar a sociedade que estava sem felicidade, e aquele povo que tinha vindo do Woodstock dos anos 70. Então qualquer tipo de remédio é perigoso, qualquer tipo de remédio. Só tome remédio do psiquiatra que te passou para o cérebro e o neurologista. Não tome se um ginecologista, se um oftalmo, se um otorrino manda você tomar remédios de cérebro. Qualquer um, ok, gente? Não fica aqui perguntando, e citralina, e fluoxetina, e clonazepam? Qualquer um quer dizer o quê, gente? Vamos aprender a ser mais prático? Alô? Se eu tô falando qualquer um, quer dizer qualquer um. Qualquer tipo de remédio destrói os seus neurônios. Aí você não vai ter neuroplasticidade.
Você quer aprender essas coisas de neurociência atrelada à psicanálise? Dia 28, 29, tem uma aula que eu vou dar de neuropsicanálise. Vem fazer comigo, vem fazer as aulas online. Para de ser preguiçoso mentalmente e estude. Para de ser preguiçoso mentalmente e estude. A saída para você aprender as coisas, ou você compra os raios do livros, que eu sempre falo, ou você estuda. Se você não quer nenhum dos dois, fica com a sua ignorância. Beijo no coração, tá bom? Tinha perdido o meu eu, mas estou me reencontrando. Ô, divina, que lindinho, tá bom? E vai lá no meu canal de YouTube, se inscreve, divulga o canal. Vamos fazer esse canal ser conhecido, porque uma coisa que eu não tenho é medo. Eu adoro a Antônia Fantilelli, talvez ela seja o que eu poderia ser, mas eu não posso, porque eu sou uma profissional da área do psiquismo. Se eu for igual a Antônia Fantilelli, vão dizer que eu sou doida. Mas lembra que dentro de mim tem o Ítalo Marcílio. Dentro de mim tem o Ítalo Marcílio. Doutor Ítalo Marcílio é psiquiatra. Ele pode ser meio loucão, porque ninguém vai falar nada, porque ele é homem. Agora, se eu for, vão começar a dizer que eu sou louca. Eu não tô muito afim de ouvir que eu sou louca. Louca é quem me chama de louco, tá bom? Porque uma coisa que eu tenho é coragem. E de verdade, vamos deixar de ser patetões e ficar contra o governo federal, o governo municipal, o governo estadual. Vamos nos juntar para poder fazer com que cada vez mais a taxa de juros caia mais, a inflação caia mais. Vai acordar para a vida e vai ver o que é. A poupança tá rendendo menos que os juros do... Ai, gente, o mundo tá muito bom. Nunca foi preso tanto chefe de tráfico de drogas. Por isso que o pessoal pode crer, tá tudo desesperado. Tá acabando. Não tá tendo muito ponto para comprar drogas. Tá, gente? Vai acordar pra vida e vai ver a entrevista de Leda Nagli. E depois volta e manda um comentário no 27 99 505 1960. Vai ver a entrevista de Leda Nagli com Guilherme Fiuza, que você vai ter uma aula de 30 anos de história política e econômica. Tá bom? Beijo no coração, vou pro meu compromisso. Tchau, gente. Compartilha esse canal, tá? E não vem me azucrinar, falar que eu como psicóloga, eu apoio fascista, machista, fascista. Quem que Bolsonaro mandou matar? Ele mandou matar alguma mulher, algum homossexual? Me economiza, gente. Não me gasta não, sabe, gente? Vocês me gastam com esses comportamentos bobos, infantiloides. Por isso vocês têm que fazer a aula do dia 4 para entender por que vocês estão tão infantiloides. Quando vocês falam, ele é homofóbico. Tá, qual homossexual que ele mandou matar? Ele fez a arminha com a criança. Tá, olha o projeto aí do Moro, maior dificuldade de passar na Câmara Federal e no Senado. Ai, gente, não me gasta não, sabe? Não me começa a me gastar não, que vocês precisam me economizar. Eu tô velhinha demais pra ser gasta, senão eu vou morrer muito cedo. Beijo no coração.